Bom dia, gente. Eu sou o Thiago Passos e a gente está passando por um momento difícil da pandemia. Então, eu queria saber de vocês uma coisa. Eu queria saber, dentro dessa pandemia que a gente está passando, se algum de vocês desenvolveu o hábito de se exercitar em casa. Eu queria saber se vocês conseguiram fazer algo em casa nesse momento difícil que a gente está passando. Então, levanta a mão para mim se vocês fizeram isso ou se foi uma coisa difícil de você adquirir o hábito de se exercitar. Tá bacana. Porque uma das coisas que a gente vê que acontece muito é que a gente tem uma cultura dos ginásios, tem uma cultura de exercício relacionado a um lugar específico que as pessoas vão, né? E muitas vezes a gente não cria o hábito sozinho de treinar em casa, de fazer uma coisa individualmente em casa. E muitas vezes a gente acha que a gente não consegue porque você não tem um treinador, porque você não tem ninguém dando esse suporte para você ali. E a gente acha que a gente não vai conseguir fazer isso. Então, acho que a questão que a gente levanta é se você realmente acredita que é possível que a gente mude a maneira que uma pessoa se mova em casa, que a pessoa adquira um hábito de exercício físico. Então, opa, deixa eu... Aqui. Porque a gente se mover de uma maneira errada quando a gente faz exercício pode te afastar de uma melhora na condição física que a gente deveria ter. Então, é super importante que a gente faça exercícios, atividades físicas, mas se você acabar fazendo de maneira errada, isso pode ter uma consequência pior no longo prazo. Você pode ter uma lesão, você pode machucar as costas, machucar o joelho. Então, você ter algum tipo de conhecimento para que quando você faça os exercícios físicos na sua casa é fundamental para que você se aproxime da saúde, se aproxime para uma condição melhor, para ter uma vida melhor, para conseguir fazer as coisas do dia a dia melhor, para você conseguir carregar o seu filho, o seu neto, para você conseguir fazer as coisas da casa sem problema. E você ter esse conhecimento é algo que eu acredito que as pessoas deveriam ser donas desse conhecimento sobre si próprio. Você ter essa capacidade de controlar como que você vai criar um universo onde atividades vão acontecer e seu corpo vai ter que se adaptar a essas atividades e, consequentemente, se tornando mais forte, mais flexível, mais hábil para fazer essas atividades. Mas, muitas vezes, a gente vive nesse universo que nos é vendido pela indústria do treinamento, do exercício, onde a gente só vê aquilo que as academias, os ginásios oferecem. Então, você olha para aquele modelo, que é um modelo com a música alta, com os jovens, com os corpos bonitos e pessoas competindo pela atenção e vindo do Brasil ainda, um lance muito de roupa curta e pele exposta, que muitas vezes, conforme a gente está cada vez mais precisando da atividade física, conforme a gente está tendo uma idade mais avançada, esse é o último lugar que a gente quer estar indo para fazer atividade física, porque não é um ambiente que foi feito para as pessoas que não se encaixam dentro daquele modelo do fitness. Então, muitas vezes a gente está nesse escuro em relação a essa analogia da caverna de Platão que eu coloquei aqui, é que muitas vezes a gente olha para esse modelo de exercício físico e acredita que aquele é o único modelo que funciona. E muitas vezes, se a gente não tem alguém de fora que vem informar para a gente que é possível um modelo diferenciado de treinamento, onde você possa fazer as suas coisas em casa, que você possa desenvolver esse hábito de melhorar a sua condição de realizar atividades normais, a gente não vai ser exposto a essa informação. Então, eu acredito que quando você encontra o treinador certo, ele vai apresentar a informação para você de um jeito que você vai passar a ser a pessoa que domina aquele exercício, aquela atividade, aquela modalidade. E a importância de você entender que quando o processo de aprendizagem que um treinador de qualidade faz com que você passe, essa pessoa está te dando as armas certas para que você seja responsável em aplicar aquela atividade física e não necessariamente deixar aquilo nas mãos
de uma indústria que normalmente é voltada para uma classe etária fechada, que são a galera que gosta da atividade física, que quer ter um visual específico e quer crescer os músculos e quer ficar com a bunda mais redonda e quer ficar magrinha. Só que é só uma parcela da população. Só que a grande parcela da população que precisa mais dessas atividades, muitas vezes a academia não está voltada para essas pessoas. Só perdi meu cronômetro aqui. Então, eu acredito muito no processo de aprendizagem que nós, como treinadores, e eu falando com vocês, treinadores, a gente tem que saber que muitas vezes nossos clientes não sabem o que não sabem, tá? Que seria o primeiro processo da aprendizagem. E a gente tem que fazer esse papel de mostrar para eles que muitas vezes ele tem que entender que há um universo em relação à atividade física, movimentos, treinamento, que talvez ele precisa conhecer um pouco mais. A gente passa por esse estágio 2, que ele passa a saber que, eu não sabia que você podia fazer isso, eu não sabia que essa opção está disponível, e aqui eu me refiro ao treinamento com kettlebells. Ele sabe que ele não sabe fazer, mas ainda não está preparado para corrigir. No estágio 3, a gente começa a entender que ele está utilizando aquela modalidade para aprender um pouco mais, ele sabe que ele tem que melhorar, mas ele já aprendeu, até essa pessoa finalmente chegar no contexto que ela tem o controle dessa nova técnica, desse exercício, desse movimento, e ela pode fazer sozinha, ela passa a ser um expert daquela atividade. E eu acredito que o Kettlebell Training, ele tem esse potencial quando você, em vez de ter que pagar por um ginásio, ter que pagar por um personal trainer, muitas vezes você adquire esse conhecimento e você compra essa pecinha, essa bolinha estranha, essa chaleira com alças, né? E você tem na sua casa, e aquilo eu acredito que pode ser responsável em criar um hábito onde você é o dono da sua capacidade de se mover, e você em casa, sabendo poucas coisas, você consegue aplicar essa técnica e fazer com que você adquira a força necessária para você ter uma vida com mais qualidade, a sua capacidade de se prevenir para lesões, a sua capacidade de poder escolher atividades que requerem uma ação física. Então, você quer fazer uma caminhada, você quer fazer um hiking, você quer fazer o caminho de Santiago de Compostela, você tem condições de fazer isso na sua própria casa, quando você tem controle de um conhecimento que muitas vezes é simples, mas você precisa de alguém para te colocar dentro desse contexto dessa coisa nova, dessa luz que está vindo de fora da caverna, que talvez você não tenha sido apresentado. Então, eu acredito muito que quando você se disponibilizar, quando você se dispor a conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, talvez você encontre a modalidade que poderia ajudar a mudar a sua vida num contexto de sair dessa dualidade que o Instagram e o fitness apresentam, que você ou precisa ser a pessoa mais sarada do mundo, ou você é completamente sedentário, que eu não acredito nisso. Eu acredito que a maioria de nós vive no meio, que o que você precisa é um pouco de atividade física para viver melhor. Porque o nosso corpo e a maioria dos clientes que a gente tem, e a maioria das pessoas de meia idade e para frente, que são os que realmente precisam de atividade física para uma qualidade de vida melhor, ela tem que ter equilíbrio. Ela tem que ter o equilíbrio entre as capacidades. Eu não acredito na ideia de quanto mais melhor. Eu acredito muito mais na ideia da quantidade adequada para aquela pessoa. E ela precisa ter um equilíbrio entre mobilidade, estabilidade, força, condicionamento cardiovascular, mas um pouco de cada coisa é suficiente para fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então, o treinamento com kettlebells, ele oferece essa condição de treinar mobilidade, estabilidade, força, condicionamento, potência, de maneiras diferentes, melhorando as capacidades de se mover melhor do seu cliente, através de exercícios que trabalham em mobilidade, estabilidade, abertura corporal. É quase um yoga, mas com sobrecarga. O trabalho de força, para quem entende a importância de você ter força em vários aspectos para viver melhor. E a ideia de potência, porque você consegue melhorar o condicionamento cardiovascular, perder peso, fazer com que o seu coração trabalhe de uma maneira melhor. E eu acredito, e potência para conseguir se mover de uma maneira mais rápida.
Então, eu acredito que o Kettlebell Training é a ferramenta que vai te proporcionar tudo isso e fazer com que você vive melhor. 10 e 10. Obrigado.